Uma ofensa imperdoável. Foi exatamente com essa acusação que a Procuradora-Geral dos Estados Unidos foi demitida. Mas o que aconteceu de verdade? Nessa análise, a gente vai mergulhar nas duas versões dessa história, aquela que o público ouviu e a que supostamente aconteceu nos bastidores do poder. Pois é, essa é a pergunta que deixou Washington inteira de cabelo em pé. A versão oficial? Essa fala de uma falha profissional, uma falha bem grave. Só que tem outra versão. Uma que envolve uma trama de espionagem, vazamentos e o que foi visto como uma verdadeira traição pessoal. Para a gente entender esse quebra-cabeça, vamos seguir alguns passos. Primeiro, a gente relembra a demissão, que foi chocante. Depois, olhamos para a narrativa que veio a público. Em seguida, a gente entra na afirmação surpreendente da nossa fonte, que nos leva para um caso antigo de espionagem. E no final, vamos conectar os pontos para chegar a uma conclusão. Então, vamos lá, direto para o ponto de partida de tudo isso. A notícia que simplesmente abalou o centro do poder em Washington. A demissão foi assim. De repente, segundo a nossa fonte, tudo aconteceu depois de uma briga daquelas na Casa Branca, minutos antes de um pronunciamento importante. A imprensa, claro, na mesma hora começou a especular sobre o verdadeiro motivo por trás disso tudo. Certo. Então, qual foi a primeira explicação? Aquela versão oficial que a mídia toda divulgou. A história oficial, que foi repetida em vários veículos, como o G1, botava a culpa na forma como a Bond lidou com o caso super polêmico dos arquivos de Jeffrey Epstein. E olha, num caso delicado como esse, com a mídia toda em cima, qualquer errinho de procedimento ou comunicação seria motivo mais do que suficiente para uma demissão. A culpa, então, seria de uma atuação profissional que deixou a desejar. Só que a fonte desta análise diz que essa narrativa pública não passou de uma cortina de fumaça. De acordo com ela, essa questão dos arquivos de Epstein já era uma página virada, sabe? E o verdadeiro motivo era muito, mas muito mais pessoal e explosivo. Bem, se a história oficial não é a real, qual seria a alternativa? Vamos então para a teoria número 2, a versão apresentada pela nossa fonte. Este slide aqui resume o conflito de forma perfeita. De um lado, tem uma história pública sobre incompetência profissional. Do outro, uma acusação secreta de traição envolvendo um vazamento deliberado, espionagem chinesa e lealdades pessoais. Uma coisa bem diferente da outra, né? Para entender uma acusação tão grave, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Parece que a chave para a demissão de 2026 está numa trama de espionagem que aconteceu anos antes. A história aqui tem 3 personagens centrais. E os caminhos deles se cruzaram de um jeito que, anos depois, acabaria levando a uma demissão política no mais alto escalão. A fonte alega que a Fang fazia parte de uma operação conhecida como honeypot, que é uma tática clássica de espionagem. A estratégia é bem essa: usar relacionamentos e charme para se aproximar de alvos políticos e conseguir informações. Coisa de filme. Essa linha do tempo mostra a sequência dos fatos. Embora o relacionamento tenha acabado lá em 2015, o caso só veio a público em 2020, o que criou um problemão político para o Swalwell. É super importante notar que, segundo as autoridades, ele nunca foi acusado de nenhum crime nem de vazar informações confidenciais. Ok, mas como é que um caso antigo de espionagem que apareceu em 2020 se conecta com uma demissão no alto escalão do governo em 2026? É exatamente aqui que as duas histórias se encontram. Segundo a fonte, foi essa sequência de eventos que levou direto à demissão. A acusação é gravíssima. A procuradora-geral teria vazado informações sigilosas para proteger um amigo pessoal que, por acaso, era o importante adversário político do presidente. A carta do Swalwell, que a fonte cita, deixa bem claro o objetivo dele: usar a ameaça de um processo para impedir que detalhes embaraçosos do seu passado, mesmo que não fossem criminosos, viessem à tona bem no meio da sua campanha para governador da Califórnia. E aqui está o pulo do gato, o ponto central da teoria da fonte. A demissão não teria sido por incompetência ou por um escândalo público, mas sim por uma quebra de confiança, daquelas fundamentais. Um ato visto não como um erro político, mas como uma traição pessoal. Então tá. Com essas duas versões da mesma história em cima da mesa, o que a gente pode concluir? Isso nos deixa com duas lentes completamente diferentes para analisar o mesmíssimo evento. De um lado, uma questão de performance, de falha profissional. Do outro, uma questão de lealdade pessoal e de traição.
No final das contas, a fonte apresenta uma narrativa alternativa muito forte. Fica a pergunta: será que a história sobre os arquivos de Epstein foi só um disfarce conveniente da mídia para uma realidade bem mais complexa? Ou será que a história do vazamento é uma teoria da conspiração para desviar o foco de uma simples incompetência? Talvez a verdade seja que, em Washington, a linha entre o profissional e o pessoal é tão fina, mas tão fina, que uma ofensa pode ser ao mesmo tempo as duas coisas.